A guerra entre a Rússia e a Ucrânia foi deflagrada no dia 24 de fevereiro de 2022, poucos meses após o acirramento das tensões na região fronteiriça entre esses países. Para entendermos as causas que levaram ao conflito e os motivos alegados pelas partes para os ataques promovidos, é preciso entender um pouco de como era a relação entre as duas nações no passado histórico. Os territórios russo e ucraniano integram a região conhecida como leste europeu, que possui semelhanças nos aspectos econômicos, socioculturais e étnicos. Ambos os países foram inicialmente ocupados pelos povos eslavos, também conhecidos como Rus. Além disso, antes da sua criação, uma parcela da Rússia, a Ucrânia e também Belarus formavam um território de Rus de Kiev, ou Rússia de Kiev, entre os séculos IX e XIII. Durante o século XVIII, uma parte da Ucrânia foi incorporada ao Império Russo. Esse movimento se repetiu durante o século XX, na Revolução Bolchevique, que marcou o fim do sistema monárquico na Rússia e a ascensão dos socialistas ao poder no ano de 1917. 5 anos mais tarde, foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, da qual passaram a fazer parte diversos territórios do leste europeu, o que incluiu a maior parte do território da Ucrânia. O país se tornou independente somente em 1991, ano em que aconteceu a dissolução da URSS. Nesse ínterim, é importante trazer luz à questão da Crimeia. A Crimeia é uma península localizada ao sul da Ucrânia e a sudoeste do território russo, sendo banhada pelo Mar Negro. Essa região apresenta conexão com o Mar de Azov, e seu caráter estratégico, tanto militar quanto comercial, fez com que fosse o foco de muitas disputas territoriais ao longo da história. A Rússia já exerceu domínio sobre a Crimeia em diferentes momentos, e, em 1954, o território foi cedido pela União Soviética para a Ucrânia como um gesto simbólico e estratégico dos laços de fraternidade entre os países. Com o fim da URSS, o Memorando de Budapeste, 1994, assegurou os limites territoriais ucranianos e a manutenção da Crimeia como parte do seu território. A situação de aparente estabilidade não durou muito e uma crise se instalou na região a partir de 2010. As negociações para a entrada da Ucrânia na União Europeia deram início a um período de grande turbulência política interna e tensões geopolíticas regionais que escalou com a invasão e a anexação da Crimeia pela Rússia no ano de 2014. O presidente russo, Vladimir Putin, justificou a medida com o fato de a maioria da população que vive na Crimeia ter origem russa, mas, mesmo assim, não houve reconhecimento da comunidade internacional. Também em 2014, a região de Donbas foi palco de conflitos entre a Ucrânia e grupos separatistas que, alinhados politicamente com a Rússia, declararam a independência das regiões administrativas de Lugansk e Donetsk. Assim como na Crimeia, Donbas tem maioria da população com origem étnica russa e se tornou uma área muito visada pela Rússia durante o atual conflito com a Ucrânia. Aliás, a Rússia é a única nação que reconhece a independência de Lugansk e Donetsk. O contexto de tensões entre a Rússia e a Ucrânia nos ajuda a entender a origem das disputas entre os países, inclusive a guerra que perdura há mais de um ano. Uma das principais causas apontadas para sua eclosão foi a retomada das negociações para a Ucrânia se tornar um membro da OTAN. A guerra entre Rússia e Ucrânia começou oficialmente no dia 24 de fevereiro de 2022, quando mais de 200 mil soldados russos invadiram o território ucraniano por diversas frentes. Desde então, a análise do conflito tem sido feita pela divisão de sua linha do tempo em fases. Primeira fase, 24 de fevereiro de 2022 ao início de junho, foi marcada pela invasão do território ucraniano pelas tropas russas. Várias regiões do país foram tomadas, em especial as cidades ao leste na divisa entre os territórios envolvidos. Num primeiro momento, a capital ucraniana, Kyiv, não foi diretamente atacada. Foram realizados bombardeios em diversos pontos da Ucrânia, o que resultou em centenas de vítimas fatais entre civis e militares. Algumas cidades próximas de Kyiv foram atacadas, como uma forma de cercar a capital. A cidade de Bucha, que fica a 60 quilômetros a noroeste de Kyiv, foi alvo de uma ofensiva muito violenta por parte dos soldados russos. Centenas de civis ucranianos foram mortos nas ruas. Os dados mais recentes apontam para 400 vítimas fatais, mas os números não são definitivos. Mariupol, cidade situada no sul da Ucrânia, banhada pelo Mar de Azov, foi inicialmente sitiada e atacada.
Segunda fase, junho a agosto, houve a retirada das tropas russas da região de Kyiv, com as ofensivas e bombardeios agora concentrados no leste ucraniano, na região de Donbas. No entanto, os russos foram surpreendidos com o contra-ataque promovido pela Ucrânia como forma de defender seus territórios. A usina nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, foi ocupada pelas tropas russas. Pouco tempo depois, a central energética foi desligada após um intenso ataque de mísseis sofrido pelo país em diversas cidades. Havia o medo da repetição de um evento como foi o acidente de Chernobyl, que aconteceu em 1986 e afetou Belarus e Ucrânia. Terceira fase, setembro a novembro, a defensiva da Ucrânia fez com que o país conseguisse áreas no leste e no sul que estavam sob o domínio russo, entre as quais estão a cidade de Kherson e a região a nordeste próxima a Kharkiv. O impasse sobre as regiões declaradas independentes continua, e a Rússia mantém domínio militar sobre a maior parte do leste ucraniano. Uma forte explosão danificou a estrutura da única ponte que faz a conexão entre a Rússia e a Crimeia, situada no Estreito de Kerch. A Ucrânia não se responsabilizou pelo acontecido e a Rússia reforçou a segurança na região. Quarta fase, 2022. Atualmente foram promovidos ataques às usinas geradoras de energia elétrica na Ucrânia, com a estimativa de que, pelo menos, um terço delas foi destruído. Além dos prejuízos isolados decorrentes da falta de eletricidade, a situação se tornou preocupante com a chegada do inverno no hemisfério norte. Novos ataques de mísseis foram promovidos pela Rússia em março de 2023. A ofensiva atingiu cidades como Kyiv, Kharkiv, Jitomir e Odessa, e os ataques levaram, mais uma vez, à interrupção das atividades da usina nuclear de Zaporizhzhia. Durante o conflito, a usina parou em 6 momentos distintos pelo menos. 2. A Ucrânia iniciou uma série de contra-ataques na região leste, em que muitos territórios haviam sido dominados pelas tropas russas. Um dos focos foi Donetsk, uma das primeiras áreas a serem anexadas ao território da Rússia no início do conflito. Apesar disso, é bom lembrar que Donetsk já havia se tornado palco de disputas entre russos e ucranianos em 2014, no início das tensões entre os países. Desde 2023 até meados de 2024, a região continua sendo alvo de ataques promovidos pela Ucrânia na tentativa de retomada do controle. Os confrontos diretos entre russos e ucranianos têm acontecido também próximo da cidade de Bakhmut, uma das mais destruídas no curso da guerra e que está sob controle dos russos atualmente. A ofensiva dos ucranianos foi respondida pela Rússia com a intensificação dos ataques à infraestrutura de serviços do território ucraniano, notadamente portos fluviais, como o do Rio Danúbio, e marítimos escoadores de mercadorias e matérias-primas essenciais para a economia da Ucrânia. Pesquise mais sobre esse fato em Wikipedia. Tem as informações completas sobre o assunto.